Vamos lá, meus irmãos, último bloco do nosso 10º dia de introdução ao Antigo Testamento 1. Nossas aulas estão gravadas para aproveitamento de vocês e para o futuro utilizarmos esse material, se Deus assim nos permitir, com outros alunos, tá bom? Vamos lá, vamos terminar aqui o livro de 2 Samuel. Júnior, então leia para nós fatos importantes do livro de 2 Samuel. Ok. Termina 2 Samuel com o fim da praga sobre Israel e próximo ao fim do reinado de Davi. Os livros de 1º e 2º livro de Samuel mostram a rebeldia da nação, um rei forçado, Saul, a vontade de Deus no rei escolhido, Davi, os pecados do rei escolhido, mostrando a incapacidade humana de obedecer e apontando para o rei messiânico divino. Ou seja, né, uma síntese muito pertinente. É claro que aqui é só os fatos mais importantes, mas isso tudo é muito relevante, mostrando que realmente, mesmo com as suas fraquezas e pecados, Davi ele era um homem quebrantado, que se arrependia, voltava-se para Deus, e Deus assim o abençoou de tal maneira que prometeu que da linhagem dele viria o grande rei de todos. E, de fato, isso aconteceu na pessoa de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Tá bom? Alguma dúvida, meus irmãos, do livro de Samuel? Não. Eu sou apaixonado por esse livro. Eu sou apaixonado. Desses livros, Samuel, Reis e Crônicas, primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel é um livro que me apaixona. Por quê? Porque destaca a vida dos profetas, principalmente Samuel, trabalha na vida desses eleitos, sendo eles sacerdotes ou rei, mas que Deus ele mostra que se você não se posicionar da forma correta, com o temor correto, não importa a sua linhagem e muito menos a sua unção. E também mostrando que Deus separa quem ele quer para o que ele quer, mas esse escolhido de Deus não é melhor do que todos, porque se ele também não vigiar, ele sofrerá como qualquer outro, e que se ele se arrepender, Deus terá para ele também perdão, como terá para qualquer pessoa. Então, as histórias são fantásticas, a biografia de Samuel e a biografia de Davi se torna extraordinária, a liderança de Samuel, ela é fantástica, a liderança de Davi é extraordinária, mas aqui nós vemos também um pano de fundo muito brilhante. Eu costumo dizer que o livro de Samuel é um livro onde destaca-se o que é um colegiado forte. Samuel era um líder forte, mesmo não tendo filhos piedosos. Davi foi um líder forte, mesmo não tendo uma família tão estruturada. Há de convir que a família de Davi foi muito problemática. Alguns vão culpar Davi. Eu, particularmente, admito que Davi teve as suas falhas, mas eu acho que muitas vezes muitos pensadores, teólogos e pastores acabam acentuando mais os pecados de Davi do que o sucesso de Davi. Eu acho que isso é um exagero ao que a Bíblia espera. Porque a Bíblia, do começo ao fim, vai dar uma ênfase a Davi de forma singular. Ele foi um dos líderes na história que mais marcaram o coração de Deus, assim como foi também Moisés, assim como foi Elias. Isso é contundente. Então, para mim, Davi ele é apaixonante. Por quê? Porque ele consegue ser um pastor, que esse era o dom principal, e aqui é um pastor de gado e um pastor de gente. Ele consegue ser um soldado, ou seja, ele era uma pessoa militar, um líder. Ele consegue ser esse líder carismático que levava as pessoas a Deus e trazia Deus às pessoas. Ele consegue ser um poeta. Não me pergunte como que pode uma pessoa ter uma personalidade poética e ser um soldado. Eu não consigo entender. Mas Davi era assim. Ele conseguia fazer poesia e lutar com a espada. Então, eu não consigo imaginar um soldado, ou vamos imaginar hoje, nos nossos dias, um lutador de MMA, ou um lutador de Kung Fu, faixa preta,
ele sendo um poeta. Não parece que não combina. Parece que não casa essas duas virtudes. E detalhe, ele era um poeta músico ainda. Ou seja, como combina um lutador de MMA, luta livre, lutador de boxe com músico? Né? Imagina uma Maguila tocando guitarra na igreja e louvando a Deus e depois indo para um ringue e destruindo o oponente. Então, assim, Clássico, né? Hã? E era um músico clássico, né? Clássico e dos mais excelentes, né? Então, o que acontece? Olha só, e além de tudo, né? Então, assim, ele era realmente extraordinário, a maneira em que ele é quebrantado a Deus, a maneira em que ele é convicto. Guardem isso, Davi, ele consegue reunir características muito peculiares. Ele consegue amar um amigo. Ele consegue ouvir uma mulher de um homem louco, que é, no caso, Abigail. Ele ouvia o profeta. Ele era rei, mas ele ouvia o profeta. Ele consultava o sacerdote. O rei, que outrora era o rei dele, e ainda era o rei dele, queria matá-lo, mas ele não se vingava. Ou seja, Davi, para mim, é um homem que eu não me canso de ler a vida dele e as obras dele. Quando eu vejo ele na liderança, uma das primeiras conquistas que ele realiza com o seu povo, a maneira em que ele faz o despojo, a distribuição do despojo, isso é extraordinário. Então, eu fico impressionado com tudo isso. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida? Não. Tá. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tá bom. Então, vamos prosseguir aqui. Agora, então, vamos entrar no primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis. Autor. Debaixo da mesa. Pode ler para nós, Júnior? Autor. Provavelmente Jeremias, auxiliado por Baruque. Data 550 a.C. É claro, irmãos, que isso são probabilidades, tá? Quando nós lemos o livro de Reis, nós lemos muitas vezes, porque outras coisas estão registradas nos livros das crônicas, nos livros. Então você vê que haviam vários escritores, haviam vários cronistas, né? Então possivelmente se tem como tradição que é Jeremias, tá bom? Data por volta do ano 550. Olha que interessante. A gente está saindo do livro de Samuel, que é do data de 930, agora a gente já está indo para a data, 550. Guardem isso, olha como é importante essa situação. Aqui já aconteceram vários acontecimentos. O reino de Israel já tinha se tornado agora, né, as tribos de Israel uma monarquia, o Reino Unido, já tinham agora essa característica, e agora no livro de Reis nós estaremos vendo um novo acontecimento. Qual é o acontecimento? A monarquia dividida. Começa com a monarquia unida e depois passa a ser a monarquia dividida. Então, temas principais. Temas principais: a monarquia em Israel e Judá. Primeira divisão. A divisão fundamental. Primeira, desde Davi até Zedequias. Segunda, uma referência no último capítulo ao retorno de Joaquim em 560 a.C. Fatos importantes do livro de Reis, de primeiro e segundo Reis. Sobre os reis: Saul, no princípio humilde, no final possesso. 40 anos de reinado. Exatamente. Eu tinha dito há pouco, mas eu fiquei com um pouquinho de dúvida, mas é isso aí, 40 anos. Eu gostei, o professor Pastor Ribeiro, gostei. No princípio humilde, no final possesso. Gostei dessa definição dele, né? E detalhe, hein? Nesse final possesso, por causa do ego, né, irmãos? O ego. Davi. Deus queria um rei para a nação. Estruturou a nação, quase formou um império, estruturou o ministério levítico e a religião, deixou um reino estável e pronto para Salomão. Cometeu muitos erros, mas tinha um coração arrependido.
Essa síntese é muito linda. Aqui, o professor Ribeiro faz uma pergunta, né? Deus queria um rei para a nação? Claro que não. Deus queria ser o rei. E quando Samuel questiona Deus, Deus diz para Samuel, Samuel, eles não estão te desprezando. Estão desprezando a mim. Mas é claro que estavam desprezando Samuel também, né? Por que estavam desprezando Samuel? Porque Samuel estava deixando o título de juiz? Não, não é isso. Eles estavam desprezando a palavra de Samuel. Porque no momento em que Samuel diz não, não foi isso que Deus disse. O povo diz, tudo bem, mas é isso que queremos? O povo estava escolhendo o quê? Estava escolhendo o que Deus não escolheu. Exatamente. Então, interessante, né? Então, desprezaram Samuel? Desprezaram, mas antes de Samuel, desprezaram a palavra de Deus. Né? Agora, olha só, mesmo assim, depois que houve a monarquia, Deus deixou, então, Davi como rei, separa ele como um homem segundo o coração de Deus, e ele estrutura a nação, forma quase um império. Agora, eu pergunto, por que não virou um império, irmãos? Por que não virou um império? Bom, eu acredito que, não sei se tem esse dado, né? Acho que para se tornar um império, nesse período aí, eles não anexou algum estado, eles não tomou algum outro povo, escravizou algum povo. As chaves dos povos filisteus estavam sob o controle de Davi. O rei de Tiro e Sidom negociava e prestigiava Davi. Outras nações ao redor também tinham uma característica muito curiosa. Assim foi também com Salomão. Né? Salomão até expande um pouco mais, mas por que não vira um império, né? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês, mas assim, eu deduzo a resposta, tá? Eu deduzo. Não era de fato o império, porque aí precisava ter o domínio, governar, as leis dessa nação estar sobre aquela nação, né? Então, quer dizer, isso seria o mais próximo de um império, né? Mas pode continuar, gente, depois eu vou dizer o meu parecer. Ok, pode ler, né? Não, pode continuar dizendo por que não virou um império. Então, por exemplo, a gente tem uma concepção de um império. Por exemplo, você pega o Império Egípcio, pega o Império Macedônico, onde que eles alavancam um poder expansivo. Ele domina outros povos, se torna povos, que se torna colônia desse império. Então, ele tem esse poder sobre as outras nações, né? Exato, subjuga as outras nações. Exato. Bom, e é isso aí. A minha definição, ou melhor, a minha resposta que eu deduzo, em primeiro lugar, porque Deus sonhou para Israel nunca eles serem um império, mas uma nação sacerdotal. Sim, claro. Então nunca seria um império, porque de fato não era isso como uma premissa sagrada. Primeiro lugar. Não, sim. Segundo lugar, Deus também não permite, porque se como uma nação e como um reinado, uma monarquia, eles já se perderam, imagina o que não seria com um império. Se o poder centralizador do rei levou-os a pecar, e pecar muito, o que não faria essa nação sacerdotal com uma força sobre-humana sobre outras nações? Vocês acham que elas iriam servir amando os povos ou explorando os povos? Está entendendo? Então eu acredito que Deus nunca permitiu e nunca vai permitir que a nação de Israel se torne um império, porque Deus nunca quis governar com punho de ferro sobre as nações. Deus quer governar conquistando os corações. Por isso que ele quer ser o rei, mas não sobre coação, mas ele quer ser o rei aonde os seus súditos o adorem por devoção. Então, por isso que Deus, sendo esse rei supremo e se revelando a nós por meio de Jesus como governador supremo e o rei de toda a terra, e o seu reino não tem fim, e etc e tal, nós entendemos o seguinte, que Deus, na pessoa dele, ele jamais vai deixar o seu povo ter um império,
Porque no momento em que o seu povo tem o império, ele deixa de ser esse rei. E o povo passa a ser esse centralizador. E sendo que esse povo, eles são servos para fazerem desse rei o anunciador da glória desse rei para todas as nações. Então eu deduzo que esse é o motivo, porque Deus nunca permitiu. Mas de contrapartida, com os seus filhos fiéis, Deus sempre abençoou tanto, porque esses filhos fiéis fizeram com que a glória de Deus fosse mais anunciada e mais divulgada para as outras nações. Por exemplo, Davi poderia ter estipado e dominado sobre os filisteus, e ele não fez. Por quê? Porque nós entendemos que depois que ele se torna rei, ele começou a viver pacificamente com os filisteus, e os filisteus passaram não mais a odiarem os judeus querendo matá-los. Então Davi não precisava mais agora querer matar eles também. Bastava eles respeitar o povo de Deus, que são os judeus. Então eu deduzo ser isso, né? Tá bom? E também, lá quando Deus mostra para Abraão, ele já estabelece os limites. Olha isso aí, escolhe. E ele escolheu aquilo que Deus falou. Escolhe, olha para tudo isso. Você vê que eu vi uma vez uma ministração, achei interessante. Que assim, poxa, Abraão devia naquela que Deus mandou escolher o estado de Israel, é um estado agora, né? A região que ia ser Canaã, depois formou agora Israel. Israel é pequenininho, ali do lado dos árabes ali. E outra, por que ele não falou, olha, eu quero esse lugar que tinha petróleo? Israel nem tem petróleo. A gente entende, né, literalmente, que Israel foi um presente de Deus a Abraão. Sim. Foi literalmente Deus dando, né, a escritura e falando, ó, por isso que isso é muito forte, né? E de fato é isso mesmo, Júnior. Então, na realidade, Deus só queria um povo para que habitasse ali, para que a glória dele fosse manifesta nas outras nações. E para que a glória dele seja manifesta, Deus tem que ser o rei. Deus tem que ser o adorado. Claro. E o povo serve a esse Deus, né? Por isso que a figura de reinado já vai na contramão desse Deus que governa, porque esse Deus que governa, quando tem um rei que também lidera, e ele é uma pessoa centralizadora, e ele não teme a Deus, aí é onde há o choque de valores, né, sagrados. Podem ver que por isso que agora fica claro uma coisa, quando nós lemos nos livros de reis, que eles destroem os postes ídolos, etc. Por quê? Porque aquela nação foi um presente de Deus a Abraão e a posteridade. E naquela nação que depois os cananeus invadem, dominam durante aquele período em que o povo de Deus está no Egito, depois eles regressam, reconquistam, porque não era nem para ter batalhado, era só para os cananeus terem devolvido, sabiam que aquela era a propriedade dos outros povos. No entanto, o que acontece? Aquela terra era sagrada, como até hoje é, porque foi um presente de Deus. Então, por isso que os reis, como monarcas e legisladores, eles tinham o direito de irem lá e destruírem. Agora, perceba, Davi não podia entrar no Egito e destruir os ídolos do Egito. Davi não podia entrar na Babilônia e destruir os ídolos da Babilônia. Por quê? Porque ali não era o território de Israel. O que Deus queria é que os babilônios e os egípcios voluntariamente abandonassem os seus ídolos e seguissem o Deus de Israel. Por isso que essa ideia de guerra santa, que muitas vezes até é mal compreendida no livro de Josué, ela só é mal compreendida, por quê? Porque, na realidade, ali não é guerra santa nos moldes das conquistas das cruzadas. Ali é o retorno à sua terra. É aquilo que acontece até hoje. Você tem a sua fazenda, chega lá, teve uma invasão. Você vai lá e tira os invasores. São direitos que te assiste, a terra é tua. A propriedade é tua e dos teus. Então, perceba como isso tudo pode parecer muito cruel, mas é muito cruel até que alguém entre na tua casa. Pode ver que esse discurso de pessoa solidária, ele até faz porque ele quer invadir a terra do outro, mas quando é a casa dele invadida, ele fala, aqui não. Então, é muito simples ser resolvido isso. Então, a gente entende que o direito que cabia aos israelitas de destruírem os líderes, os sacerdotes, era nesse direito porque, peraí, essa terra é sagrada.
E mesmo assim, vários reis tinham dificuldade de lidar com isso, porque algumas famílias tinham algumas culturas e eles não queriam ser invasivos, mesmo pertencendo à nação de Israel. Por isso que o tempo todo Deus levanta profetas, Deus levanta sacerdotes, né? Então, fica claro isso. Por isso que hoje a igreja, por exemplo, irmãos, olha que interessante. A igreja hoje, a gente não pode ter ídolo dentro da igreja. Verdade. Mas eu não posso me permitir de entrar na igreja do outro e destruir as coisas. Sim, claro. Porque isso aí é uma invasão de privacidade. O nosso território é a igreja, assim como ninguém pode entrar dentro da igreja e colocar ídolos e a gente tem que aceitar. Sim, claro. Né? Ou ensinos errados, tá bom? Então, vamos lá. Tem um caráter, só Pode falar, para fechar, tinha um caráter afetivo, Israel, para Deus. Como assim? Tem um caráter afetivo, né? A gente vê lá, bichinho de Jacó. Ah, sim. Deus cuida como se fosse, de fato, a menina dos olhos dele, né? Porque, de fato, né, Júnior, a nação de Israel foi escolhida por Deus por um propósito sacerdotal. Isso é fato, né? Então, tá bom? Então, beleza? Fatos importantes no primeiro livro de Reis, no segundo livro de Reis, tá? Certo. Vamos ler aqui a divisão do reino. Isso é muito... Vamos parar aqui? Vamos dar uma pausa aqui, irmãos? Vamos. Tá bom? Okay. Vamos dar uma pausa aqui, a divisão do reino, porque aqui a gente já vai entrar numa outra história e eu acho que a gente já progrediu bem, Tá né? Ó, você percebe que a gente saiu da época das conquistas, fomos para a época dos juízes, entramos na monarquia e agora, nessa monarquia, vamos ao reino dividido. Legal. Muito bom. Tá bom? Beleza, meu irmão? Tudo bem? Muito alguma bom. dúvida? Do livro-texto, alguma dúvida? Não, eu estou lendo o livro texto lá, né? Eu ainda não comprei aqueles outros lá, então não esqueço aquele primeiro. Sim, o livro do Acker Jr. É isso, Tá gostando? Mas eu não li os outros, não sei, né? Como que é. Como que é a comparação com outros, né? Talvez a didática, o outro seja mais sintético, né? Esse seja mais muito detalhista. Na realidade, Júnior, o que acontece é que cada autor vai ter uma abordagem, vai ter uma característica, uma peculiaridade. Por exemplo, você vai notar que eles vão trabalhar de forma técnica, em vez em quando eles vão dar uma sacada espirituosa. Então, cada um vai... por exemplo, é como aqui na aula, por exemplo. Na minha aula, eu acabo trazendo algumas informações que eu aprendi no ministério, nos meus estudos, nas minhas pesquisas. Aí eu dou um apontamento que eu acho que é relevante. Então, quer dizer, cada autor, cada teólogo, ele vai ter aquilo lá, é como uma música, né? Tem o DNA do autor, né? Sim, claro. Mas todos eles são bons. Por isso que, se tratando dessas obras, eu fiz questão de deixar vocês à vontade. Colocamos o livro do Ellison como o livro-texto, mas esses livros aqui são magníficos. São magníficos. São bons demais. Você vê comentários, né? Você vê... E aí, por exemplo, né? Que nem nós tivemos o privilégio também de pegar algumas aulas do Ribeiro, da professora Márcia. O material deles é fantástico, é maravilhoso. Contribui muito. Nossa, é simplesmente maravilhoso. E a gente tem que estar aprendendo, até porque, né, Júnior e irmã Cleusa, na realidade, nós temos, assim, muito a aprender, né? Muito a aprender. Né? Você vê essa questão da... Pena que isso devia ser, por exemplo, todos esses estudos devia ser, é que a irmã falou outro dia aí, né? Devia ser algo normativo para a igreja, né? Para a igreja ter acesso, de ter essa vontade, porque isso é muito bom, essa abordagem, uma estrutura. E de fato é isso mesmo. Por outro lado, é aquilo que eu comentei, sabe, Júnior e irmã Cleusa? Alguns irmãos, eles, vamos dizer assim, é o dilema de Noemi e Ruth, num primeiro momento. É aquele pouco que, de repente, eles descobrem, mas que se torna muito porque eles vivem muito. Então, eles vão ser úteis no hospital, vão ser úteis de outra coisa, mas eu diria que por essa razão, eu
penso, né, Júnior? E foi por essa razão que eu estabeleci na nossa igreja, a nossa igreja como uma igreja escola, né? Deixando essa possibilidade. Para Claro. que... E você vê, mesmo eu sendo o pastor da igreja, eu não forço os irmãos. Ah, claro. Uma boa turma da nossa igreja já passou pelo seminário. Mas uma turma grande passou pelo básico, uma turma razoável passou pelo médio, e uma turma muito pequena, que só foi um aluno, no caso, que é o Fabiano, que passou pelo bacharel. Mas, assim, Sim. a Cida tem um bacharel, eu também tive o bacharel. Então, assim, de fato, o seminário ele é muito enriquecedor. Para a vida Muito da bom. igreja, ele é determinante. Agora, olha que interessante. O seminário, ele não está acima da igreja. O seminário, ele serve a igreja. Claro, claro. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem esse nível, né, de ter uma escola como a nossa, ou pelo menos ter púlpitos fortes, isso facilita para que a gente dê conduções para que a gente tenha um colegiado cada dia mais forte. Verdade. Então, é isso aí, meu irmãozão. Mas estamos aí, vamos continuar divulgando e vamos continuar trabalhando. Tá bom? Amém. Graças a Deus. Então, irmã Cleusa, alguma dúvida, minha irmã? Não, pastor. Não. Então, tá bom. Então, Júnior, eu vou... Vamos desligar aqui, tá, minha irmã Cleusa? Vamos desligar aqui a gravação e, querendo Deus, nós nos vemos terça-feira que vem. Desejo para o meu irmão um bom restante de semana e um final de semana muito abençoado. Amém. Que o Senhor continue cuidando de nós, o irmão na igreja do irmão. A minha ovelhinha, domingo a gente se vê, querendo Deus. Amém. Amém. E é isso aí, tá bom? Deus abençoe os irmãos aí. Bom fim de Deus semana. abençoe. Amém. Boa noite. Boa noite, até terça. Boa noite a todos. Até domingo, né, irmã Cleusa? Até domingo. Até mais.